Boa noite, pessoal do Facebook. Pessoal também. Depois vai pro YouTube também, né? Saudação aí para todo mundo aí. Nós estamos aqui na nossa live fé, nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. Creio que o Senhor há de abençoar nosso momento aqui, né? Que vai ser bênção em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa capacitar a minha vida para falar aquilo que é necessário, né? Com as nossas vidas físicas, materiais e espiritual. Sem Ele nada podemos fazer, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, da sua graça, do seu favor misericordioso, e que o Senhor há de conduzir, né, aquilo que nós vamos falar hoje aqui, que vai ser feito, tudo possa ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estou vendo aqui a irmã Cleide, pastor irmã Cleide, na bênção, irmã Cleide, tudo na paz, que excede entendimento. Estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, né? E creio que o Espírito Santo há de nos revelar a palavra, revelar a sua vontade, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o pessoal vai entrando, a gente já vai, conforme vai entrando, a gente vai saudando, né? Todo mundo aí, né? O pessoal começar a entrar aí. Ana Paula, paz, Senhor Ana, Deus abençoe. Edilon, Deus abençoe, Edilon. Saúde e paz, bênçãos do Senhor sobre a sua vida também. Em nome de Jesus. Meus irmãos vão entrando ali. Valéria, paz, Senhor, boa noite, Deus abençoe. Valéria, Taizinha, família Cardoso aí, né? Daqui a pouco eu entrei a diaconisa Célia, diácono Augusto, né? Também. Sempre conosco aqui na live aqui. E nós vamos aprofundar aí na vontade de Deus aí. Já nós vamos orar para que o Espírito Santo possa revelar sua palavra e nos falar conosco aquilo que é necessário para a nossa vida física, material e espiritual. Enquanto o pessoal vem entrando aí, nós vamos orar, né? Pedir o favor do Senhor nesse momento aqui. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço, ó Deus, por este momento na tua presença, Pai, onde nós vamos nos reunir como igreja, como servos de Deus, ainda que pela via internet. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada lar, cada casa que vai receber essa live, que haja cura, que haja libertação. Toda obra das trevas, maléfica, diabólica, tudo que não vem de Deus, ó Pai, que saia da autoridade do nome de Jesus, seja desfeito todo mal, seja desfeito toda obra das trevas, maléfica, diabólica, contrária, tudo que não vem de Deus, ó Pai, nós repreendemos que todo mal saia na autoridade do nome de Jesus, dá-nos, Senhor, entendimento, sabedoria, revelação da palavra, revelação, Senhor, da necessidade de cada irmão, de cada pessoa que vai assistir essa live. É o Senhor quem cura todas as nossas enfermidades, que perdoa todas as iniquidades. Envia, Senhor, pessoas, ó Pai, que precisam ouvir essa palavra. Envia, Senhor, pessoas que possam ser edificadas pelo poder da palavra de Deus. Nenhuma arma das trevas, fraudulenta, contrária, maligna, tem poder nas nossas vidas essa noite. Que toda angústia, toda depressão, toda tristeza, todo mal saia da autoridade do nome de Jesus. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, verdadeiramente, nós somos livres. Em nome de Jesus agora, ó Pai, nós pedimos o teu favor misericordioso, ó Pai, agora sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E, ó Pai, que a tua misericórdia alcance cada casa, cada lar que vai ouvir essa live. Essa pessoa que talvez vai ouvir no seu carro, vai ouvir, ó Pai, talvez em algum outro lugar, no hospital. Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja vida, que haja transformação, que haja libertação e que caia por terra todo o mal,
saia todo mal, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, guia, direciona a nossa vida para a glória do Teu nome, que é sobre o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A minha mamãe entrou ali, Pastor Mames, Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus abençoe meus irmãos. Se alguém entrou aí e eu não vi, né? Enquanto estava orando, ou mesmo a pessoa escreve, às vezes não aparece para mim. Caso isso tenha acontecido, sinta-se saudado aí, na paz do Senhor Jesus, tá bom? O tema da nossa pregação aqui hoje é Deus está no controle. Deus está no controle. Nós estamos terminando o mês de junho, última live fé do mês de junho. Se tem uma coisa que nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós chegamos até aqui, se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque a sua misericórdia nos alcançou. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Irmã Simone, família Jordão. Irmão Simone, irmão Alessandro, a Carol Vinícius. Tamo junto, gente. Meus irmãos da Aliança de Fé aqui. Se tem uma coisa que nós podemos agradecer e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A palavra do Senhor diz claramente, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então nós começamos uma semana aí, hoje pessoal, quase todo mundo aí, a maioria das pessoas tiraram um período aí da sua tarde para assistir o Jogo do Brasil. O sofrido Jogo do Brasil, que deu certo, né? Deu certo. E nós estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus, e o nome do Senhor que tem que ser exaltado e glorificado, amém? Nome de Jesus. Deus está no controle. Quem entrou aí, não compartilhou ainda a live, compartilhe a live aí, meu irmão. Seja você um ganhador de almas, seja você alguém que edifica a vida de alguém através de compartilhar a live, tá bom? Nós vamos para a palavra de Deus aí, sem mais delongas, né? Deus está no controle. Deus está no controle da nossa vida. Se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, se você crê em Jesus, se você crê que Deus é o seu Deus, Jesus é seu Deus, é seu Senhor. A Bíblia fala no Salmo 23, diz assim, o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo que eu preciso, ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Ele nos dá tudo que é necessário, né? O Salmo 37, 5 diz assim, 4 e 5 diz assim, faça do Senhor, pastor Diácono Jacélio, Diácono Augusto, grande abraço, faça do Senhor a sua grande alegria, faça do Senhor a sua grande alegria. Não seja como as pessoas que gostam de Deus só de ouvir falar. Ou não seja como as pessoas que gostam das coisas de Deus só quando o sapato aperta. Só quando as coisas começam a dar errado. Quando está tudo avesso. Aí, não, Deus, meu Deus, quando o avião está caindo, né? Todo mundo lembra de Deus. Quando está no hospital, internado, todo mundo lembra de Deus.
Então não faça assim como as pessoas que só lembram de Deus quando as coisas não vão bem. A Bíblia 37:4 diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria. Eu não vou na igreja por obrigação, eu não vou na igreja porque alguém vai falar, vai ligar para mim, mandar uma mensagem. Eu não vou para a igreja para cumprir um rito religioso. Eu não vou para a igreja por obrigação, porque alguém falou para mim. Não. Faça do Senhor a sua grande alegria, é alegria. Salmo 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria, entrai na sua presença com cânticos alegres. Sabei que o Senhor é bom. Amém? Então faça do Senhor a sua grande alegria, não só alegria, a sua grande alegria. E Ele dará a você os desejos do seu coração. Eu tenho explicado, ontem falei no culto sobre isso um pouco, e tenho explicado que quando você faz do Senhor a sua grande alegria, Ele cumpre também os desejos do seu coração. Quando você faz do Senhor a sua grande alegria, você vai ter alegria nos mandamentos de Deus. A Bíblia diz, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se você fez do Senhor a sua grande alegria, você tem prazer na lei do Senhor. Salmo 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, prazer, alegria, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Dá o seu fruto na estação própria, suas folhas são sempre verdes, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Então faça do Senhor a sua grande alegria, não uma obrigação, não um ritual religioso, e Ele dará a você o desejo do seu coração. Você vai ter um coração alinhado com o coração de Deus. A sua visão de mundo, de vida, vai ser alinhado com o coração de Deus. E aí, o que vai acontecer? As coisas que você quer fazer, que você anela fazer, que você tem o desejo de fazer, elas vão ser alinhadas com o coração de Deus, porque você está andando com Deus. Então Deus vai preparar o caminho certo, a hora certa, a direção certa, né? Eu sempre digo aqui na igreja, né? Diga para quem está do seu lado aí, meu irmão, você está na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né? 5. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Pastor Belinho, Deus abençoe. Confie nele de todo o coração, e ele fará o que for necessário. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Apresenta o trabalho das mãos, apresenta a meditação do coração, apresenta a família, apresenta os filhos em oração, apresenta o dia a dia da sua vida, da sua mente, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Apresente ao Senhor suas necessidades, seja ela de qual ordem for, corpo, alma, espírito. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confia nele de todo o coração. Não é entrega na mão do Senhor e tira. Não, eu confio em Deus até aqui. Daqui para frente não, eu vou fazer do meu jeito. Aí você não está confiando de todo o coração. Confiar de todo o coração é confiar de todo o coração. Deus é o teu provedor. Estamos terminando o mês de junho aí. Elisete, paz, Senhor, Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo. Estamos terminando o mês de junho. Final do mês. É desafiador, né? Deus é o seu provedor. Deus está no controle de tudo. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O que temeremos, do que nos recearemos, o Senhor é a força da nossa vida. Ah, pastor, eu não sei o que eu vou fazer nesse final de mês, até eu receber o salário. Eu quero dizer para você, Ele é aquele que multiplica o azeite da viúva.
Ele é aquele que toma o caminho, aquele que abre porta onde não tem porta. Amém? É aquele que faz os negócios negociarem. E a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescentam dores. Deus há de agir, de intervir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se eu estou falando isso é porque Deus vai intervir. Deus vai te abençoar, vai criar um caminho, formas, né? De você sair do lado cantando o hino da vitória. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei, né? Diz a palavra do Senhor. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração. E ele fará o que for necessário. Muitas vezes na nossa vida, né? Tem coisas que é a gente que provoca tempestades, né? Então, que em nome de Jesus, Deus nos dê sabedoria, inteligência emocional, inteligência espiritual para conduzir as coisas da maneira de Deus, né? Mas continue crendo que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, tá bom? Salmo 19, vamos lá no Salmo 19. Ô Gilvan, paz, Senhor, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo. Um abraço para você. Salmo de número 19. Está nos assistindo de onde, Gilvan? Escreve aí para nós aí. Gilvan é amigo do nosso querido irmão Belo. Ele mora em Navegantes, né? Santa Catarina, mas está sempre em viagem de trabalho, né, Gilvan? Escreve aí de onde você está nos assistindo aí. Salmo 19 diz assim, ó. Os céus anunciam a glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus. E o firmamento proclama as obras de suas mãos. Os céus anunciam a glória de Deus. E o firmamento proclama as obras de suas mãos. Quando a criação revela a Deus. Montes Claros, Minas Gerais. Que legal, Gilvan. Que legal. Grande abraço para você em Montes Claros. Que é uma cidade muito bonita, né? Montes Claros, né? Minas Gerais. Grande abraço. Deus abençoe você aí. Em nome de Jesus. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Está indo para Mossoró, Rio Grande do Norte. Rapaz, trecho é grande, hein? Deus abençoe você, Gilvan. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem aí. Os anjos do Senhor vá à tua frente na tua viagem aí. Em nome do Senhor Jesus. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. A criação revela a Deus. Cada dia que passa conta o seguinte. Cada dia que passa conta o dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Tem um hino muito lindo, maravilhoso. Tatiane, pastor Tatiane, Deus abençoe, seja bem-vinda. Tem um hino muito maravilhoso que fala disso aqui, que nunca houve noite, né? Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, né? Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Gosto muito, né? Vou dar uma palhinha para vocês aí, né? Ele lá do Voz da Verdade, né? Nunca houve noite pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma live de louvor qualquer dia desses aí. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra. O céu se põe e o sol se põe e o sol nasce.
O sol se põe, o sol nasce todos os dias. Todos os dias você tem, eu tenho a oportunidade de começar outra vez. Todos os dias eu e você temos a oportunidade de fazer o nosso melhor. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegramos e nos regozijamos. Olha só, esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra. O sol se põe, o sol nasce, você não ouve barulho nenhum. Mas é um espetáculo do Senhor. Quantas vezes eu estou dando minha volta, eu gosto de dar uns treinos de bicicleta, né? Fazer meus exercícios. E às vezes é final de tarde, eu sempre gosto de tirar uma foto ali do pôr do sol, acho maravilhoso. Contemplo demais isso aí, amo a criação de Deus, mas amo ainda mais o meu Senhor que criou as coisas, todas as coisas. A sua voz ressoa por toda a terra, na sua criação, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho. Deixa eu falar, se Deus controla a hora que o dia começa, Ele que criou tudo. Quantas horas o dia ia durar? O sol para trazer a claridade, trazer o calor, trazer a produção, para trazer a vitamina D, para trazer tudo que funciona. Foi Ele que criou, foi Ele que colocou em funcionamento, foi Ele que criou a terra girando ao redor do sol, trazendo a primavera, verão, outono e inverno, a natureza. Foi Ele que criou as árvores, os mares, as águas, as plantas, as estrelas. Foi Ele quem criou o homem, soprou no homem o fôlego de vida. Agora, você acha que Ele perdeu o controle da sua vida? Se você entregou sua vida nas mãos do Senhor, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle. Você acha que Ele perdeu o controle da sua vida? Você acha que Ele não tem poder para tomar conta de você se você colocou a sua vida nas mãos dEle? É que tem gente que está correndo de Deus, né? Tem gente que gosta de Deus, tem gente que fala de Deus. Eu e Deus somos assim, ó. Tem muitos que falam isso, mas não entendeu nada, não tem comunhão com o Espírito Santo nenhuma. Eu e Deus somos assim, ó. Mas não foge do mal, mas não foge da aparência do mal, mas não foge do pecado, mas não foge do erro. Como que eu e Deus somos assim? A pessoa vivendo totalmente fora do contexto das coisas de Deus. Como eu e Deus somos assim se a pessoa não conhece a palavra de Deus? Como eu e Deus somos assim se a pessoa não tem uma dedicação na sua vida espiritual para servir o Senhor, para buscar o Senhor de alma e coração? Não tem como, irmão. Como que ser amigo de Deus se você não lê nem a palavra dele? Nem sabe o que está escrito? Nem se interessa em ler? Nem se interessa em conhecer? Não tem jeito de ser amigo de Deus desse jeito, não. Jesus falou, já não vos chamo servo, mas amigo, porque vocês fazem a minha vontade. Amém? Então, para ser amigo de Deus, tem que fazer a vontade de Deus, senão não é amigo de Deus. Onde Deus traçou um caminho para ele, dia após dia, o sol percorre esse caminho. Amanhece, anoitece, brilhante e belo, como um noivo que sai do seu aposento. Forte e alegre, como um atleta participando de uma corrida. Que lindo esse aqui do salmista Davi. Davi era um poeta do Senhor. Pensa num poeta, um homem inspirado por Deus. Que coisa linda isso aqui. Ele diz que o sol sai do seu aposento todo dia, brilhante e belo, como um noivo que sai do seu aposento. Forte e alegre, como um atleta participando de uma corrida. Que glória! Nós precisamos encontrar mais, irmãos, amém? Em nome de Jesus, alegria do Senhor da nossa vida. Ele está dizendo que o sol sai como um atleta participando de uma corrida, alegre ao amanhecer e anoitecer. Mas muitas vezes nós estamos amanhecendo triste, depressivo, às vezes estamos anoitecendo triste, depressivo, às vezes por coisas que ainda não aconteceram, ou por coisas que nós nos cobramos demais, a depressão ou a ansiedade de algo que não aconteceu ainda, e nem vai acontecer muitas vezes, mas a gente sofre por antecipação, né?
que essa alegria que o Senhor está dizendo aqui, o salmista Davi, que o sol sai no amanhecer e no anoitecer, seja a alegria do Senhor na nossa vida, amém? Toda tristeza, toda depressão, que toda apatia espiritual, todo desânimo que vai embora em nome do Senhor Jesus. O Senhor renove a nossa mente, força, corpo, alma e espírito, amém? Em nome de Jesus. Que Ele fortaleça a nossa vida física, material e espiritual, né? Atravessa os céus de uma extremidade até a outra, e nada na terra escapa do seu calor. Nada na terra escapa ao seu calor. Veja. E o calor dele ele traz um ânimo, viu? Vitamina D, o solzinho não faz mal para ninguém, viu, gente? Semana passada até postei no meu status, com os dias aqui nublado, chuvoso, frio. É claro que tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Mas há tempo para o inverno, há o tempo da chuva e é necessário também. Sol a gente tem todo dia, chuva tem quando Deus dá, tudo é necessário. Mas quando fica uns dias nublado, úmido assim, quando vem um solzinho a gente se alegra, né? A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor, palavra de Deus, é perfeita. O pregador não é perfeito. O pregador não é perfeito. Não existe pregador perfeito. Não existe ninguém perfeito. Jesus foi o único nessa terra aqui que era perfeito. E os homens ainda crucificou ele. Não existe pregador perfeito. Não existe pessoas perfeitas. Existe. A lei do Senhor é perfeita, não o pregador. E a Bíblia não manda julgar o pregador, manda julgar as profecias. Agora, é claro que o bispo seja irrepreensível, o marido de uma só esposa, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. São requisitos aí, né, para a gente desenvolver aí como um líder. Mas não perfeito, perfeito só Jesus, filho. Não espere perfeição do seu pastor, porque eu também não vou esperar a perfeição de você, porque você também não é perfeito. Amém? Quem entendeu isso? A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. A gente não. Infelizmente, né? A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A lei do Senhor é perfeita e ela devolve à nossa alma as forças perdidas, ela renova. A palavra do Senhor renova a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. A revelação da palavra, ela é digna de confiança. Isaías 55:11, a palavra do Senhor não volta vazia, mas prospera para aquilo que ela é enviada, e ela está sendo enviada essa noite. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. A palavra de Deus nos dá sabedoria a quem está disposto a aprender. Ontem eu disse aqui na igreja pregando, conhecimento não cai do céu. Não. Unção também não. A unção vem da oração. A unção vem da consagração, vem da busca, da comunhão com o Espírito Santo, do temor de Deus do coração. A unção vem de buscar a Deus de alma e coração. Isso, aí vem a unção. Conhecimento vem a aprender a palavra, ler livros que detalham a palavra, pesquisar a palavra, entender o que diz na palavra. Oséias 4:6, falei ontem aqui pregando, né? Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ele dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens, são sempre justas. Tudo que Deus pede na sua palavra nunca vai ser injusto. Nenhum mandamento bíblico é injusto.
Todo mandamento bíblico tem total senso de justiça. Pensa no mundo que seria top se todo mundo praticasse a palavra de Deus. Se todo mundo tivesse a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Você pode ter certeza, não seria um mundo perfeito, porque por mais que a gente conheça a palavra, ainda assim a gente ainda é imperfeito. Então nessa terra, porque a gente é ser humano, mesmo a gente fazendo de tudo para tentar observar a palavra, a gente não chega no 100%. Mas se chegasse ao 100% e todos conseguissem chegar ao 100%, você pode ter certeza que o mundo seria perfeito. Olha só, as ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Obedecer a palavra nos traz uma profunda alegria no coração. É gostoso, é tremendo, é maravilhoso. Quando você vê os resultados da obediência à palavra de Deus na sua vida, na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua família, na sua casa. A obediência à palavra de Deus, ela nos traz muita coisa boa, nos protege de muita coisa ruim. A obediência à palavra de Deus, olha só. Quantos agora, por exemplo, acabaram de ver o jogo do Brasil e estão se embriagando para a rua aí, usando drogas. Ou as duas coisas juntas. Dirigindo embriagado, fazendo besteiras. Você não. Você está aí assistindo a live aí, meus irmãos, aqueles que são servos de Deus. Ninguém está aí trançando as pernas, dando mau testemunho, brigando, se matando, prostituindo. Não, irmão. O Senhor nos tirou das trevas, do reino das trevas, para o reino da luz. O Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Então nós somos de outra tribo. Essas coisas não estão mais no nosso coração. Morreu, mortificou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. A mentalidade é outra. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros. Olha que palavra. A obediência ao Senhor nos conserva puros e é a garantia de vida eterna. A obediência ao Senhor, que é as coisas que eu estou acabando de dizer, né? Nos conserva puros e é a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Essa paz que excede todo entendimento, que guarda os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz vem do presença do Espírito Santo na nossa vida. Fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vale mais que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Como eu falei, ninguém é perfeito, mas a palavra do Senhor nos corrige, nos guia, nos ensina. Quem segue as instruções de Deus, recebe recompensas. Recebe nessa terra e recebe na vindoura. Recebe nessa terra a recompensa, a obediência à palavra de Deus, e recebe ainda mais no vindouro.
palavra do Senhor em Apocalipse fala assim: o meu galardão está comigo. O que o Senhor vai entregar para cada um naquele dia. Para aquele que surgiu do mal, fugiu do pecado, fugiu da aparência do mal, se colocou em obediência à palavra de Deus, ao Espírito Santo, ele vai ser recompensado naquele dia. Negou a si mesmo, negou a carne, negou os desejos da carne. Falou: eu não posso viver como qualquer pessoa, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Falou não para as propostas das trevas. Falou não para as propostas que o diabo colocou na sua frente. Disse: não, eu não quero. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Irmão, livre-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Olha só que palavra. É a oração do salmista dizendo: livra-me, Senhor, dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. E assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Que o Espírito Santo possa guiar a nossa vida. Perdoa, Senhor, os pecados ocultos. Quantas vezes nós pecamos de pensamento? Pensamos algo, julgamos no campo da mente. Falamos coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Criticamos, odiamos. Nós não somos perfeitos não, somos falhos. Todo dia nós precisamos rever, todo dia nós precisamos olhar para dentro de nós. Todo dia nós precisamos perdoar e ser perdoado. Todo dia nós precisamos rever a nossa vida. Por favor, Senhor, perdoa os meus pecados ocultos. Livra-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. E assim ficarei livre da culpa. E escaparei de cometer grandes pecados. Você já ouviu falar um ditado que fala assim: corta o mal pela raiz? Corta o mal pela raiz. Esse ditado é uma grande verdade. Não é um versículo bíblico, mas é uma verdade. Corta o mal pela raiz. Pequenos pecados estão querendo muitas vezes nos derrubar, entrelaçar nos nossos pés e nos derrubar. Pequenas práticas que querem nos derrubar, nós temos que tirar. É igual quando você entra num lugar que está cheio de carrapicho. Você entra limpo, mas você entra num lugar que tem carrapicho, o carrapicho ele gruda na roupa. Você não vai ficar com carrapicho na tua roupa pro resto da vida, vai? Não. Se alguma coisa quis ali, se um carrapicho quis grudar na roupa alguma coisa, o que você vai fazer? Tirar. Você vai limpar. Você vai falar: não, isso aqui não pode ficar na minha veste, na minha roupa. Ainda que enquanto você está lidando com alguma coisa ali, às vezes algum carrapicho, alguma coisa ou outra gruda na roupa ali. Você saiu dali, isso quer dizer o quê? Às vezes tu cometeu um pequeno pecado por pensamento, por palavra, por ações. É um carrapicho. Aí você vai fazer o quê? Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, me ajuda a não voltar mais a fazer isso. Limpa a minha vida. Ou seja, você está tirando os carrapichos. Você não está deixando que ele fique na sua roupa, de repente espetar seu dedo, furar seu dedo, furar às vezes a perna, porque fica ali coisa, entrar na meia lá dentro, você pisar em cima, machucar o pé com o carrapicho. Não, você vai limpar, não é? Desejo que as palavras da minha boca, olha o salmista aqui, e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor.
Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Esse texto do 19 aqui, ele começa falando da glória de Deus, da presença na sua criação, da manifestação. Mas para Deus estar no controle da minha vida, eu preciso dar o controle da minha vida para Ele. Eu preciso deixar Ele me dirigir. Aí vem o salmista: Senhor, livra-me de grandes transgressões, livra-me do pecado, livra-me de não fazer a vontade de Deus, livra-me daquilo que não te agrada, livra-me daquilo que não vem de ti. Olha lá, desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor. Por quê? Para que Ele possa nos dirigir, para que Ele possa nos guiar. Olha lá, minha rocha e meu libertador. Minha rocha e meu libertador. Então, se Ele é minha rocha, o meu libertador, eu vou fazer o quê? Ó Senhor, eu estou na Tua presença. Estou buscando o Senhor. Guia minha vida, guia meus pensamentos, guia meu corpo, minha alma, meu espírito, meu coração. Guia minha vida, em nome do Senhor Jesus. E aí você está dando controle para Ele dirigir você. E se Ele dirige você, você pode ficar tranquilo, porque aí você deu a condição para Ele ser o seu pastor. O pastor serve para quê? A guiar, para orientar, para conduzir, para dirigir. O Senhor vai ser o seu pastor e Ele vai te dar tudo que é necessário para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus, meus queridos irmãos. Creio que o Espírito Santo falou conosco essa noite, né? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar abençoando aí a vida dos meus irmãos. Agradeço a presença de todos que estiveram conosco aí, né? Em nome de Jesus, irmãos aí de Bálsamo, de todas as cidades aí que eu vi que entraram aí, né? E meus irmãos da Aliança de Fé aqui, Ministério aqui nosso aqui, Ministério Internacional Aliança de Fé aqui de Bálsamo, São Paulo. Tamo junto, gente. Grande abraço. Vamos orar para a gente ir embora, né? Para eu ir embora, né? Você já está em casa, né? É o hábito daqui da igreja, né? Quando a gente está aqui na igreja, fala, vamos orar para a gente ir embora, né? Mas hoje vocês não vão embora, vocês já estão em casa. Quem vai embora sou eu que estou na igreja. Grande abraço, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço por este momento na Tua presença. A voz que falou é a minha, Deus, mas a palavra é de Deus. Abençoa os Teus servos, dá a eles uma semana de bênção, uma semana de vitória, que os negócios possam negociar com eles, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles física, material, espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que todo mal saia na autoridade, em nome de Jesus. E que o Senhor possa abençoar todas as áreas da vida deles, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Cristo diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, irmãos. Estamos juntos. Uma semana abençoada para vocês. Um mês de julho abençoado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o mês de julho. Todos nós, todos aqueles que vão assistir essa live. Que o Senhor abençoe nosso mês de julho. Que seja um mês abençoado. Que o Espírito Santo dirija a nossa vida nesse mês de julho. Físico, material, espiritual. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem toma posse disso aí no seu mês de julho, escreve aí amém e amém. Glória a Deus. Amém, Valéria. Grande abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tamo junto, pessoal.